Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde à direção da rádio e toda a sua equipe. Estamos aqui neste sábado lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de todos vocês que nos ouvem. E agradecemos à Rádio Três Rios por nos ceder esse espaço para o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende e hoje irei fazer o programa a convite da instituição e estou muito feliz por contribuir com a divulgação da doutrina espírita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do Residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são segundas e quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos temos Escola de Evangelho às 9h30. Quem quiser, quem puder, vá nos fazer uma visita. Ficaremos muito felizes com a presença de todos vocês. No programa de hoje, iremos refletir um pouco sobre a vingança, esse sentimento tão nocivo aos nossos corações. A vingança é um ato lesivo que praticamos em nome próprio ou alheio contra uma pessoa, para vingar-se de um dano ou uma ofensa causada por ela. É uma desforra, uma revanche ou um acerto de contas. A vingança geralmente acontece quando estamos machucados e não damos conta de nossas dores, de nossos medos, a inveja e outros sentimentos negativos. E nós, por invigilância, acreditamos que aquela dor é causada pelo outro e, se vingarmos, estaremos curados. O ato de vingar-se pode até funcionar a curto prazo, pois aparentemente ele nos dá uma sensação de justiça e até alivia sentimentos de raiva e frustração, pois temos a impressão que nós igualamos o placar. Entretanto, o ato de vingar não nos acrescentam em nada. Estudos psicológicos mostram que a busca implacável por vingança pode agravar o estresse, a ansiedade e até mesmo levarmos a problemas de saúde mental, como a depressão. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 9, intitulado A Vingança, o espírito Jules Olivier nos diz o seguinte: a vingança e o duelo são vestígios da barbárie que tendem a desaparecer entre os homens. São costumes selvagens que fazem a humanidade sofrer. Vingança é um sinal de inferioridade dos homens que a ela recorrem e dos espíritos que se juntam a eles para inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer parte do coração daquele que se diga espírita. Vingar-se é totalmente contrário ao ensinamento do Cristo, que diz: perdoe os seus inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita e também não é cristão. Jesus nos ensinou, meus irmãos, a amar a nossos irmãos, sem exceções. Ele não pontuou que era para amarmos só aqueles irmãos que nos fossem simpáticos ou aqueles que nos fizessem o bem.
nos ensinou a amar a todos, sem distinção, e nos pediu para perdoar aqueles que nos fazem o mal, para que nos fazem o mal. Para podermos evoluir, devemos deixar de lado nosso orgulho, nossa vaidade. Jesus nos pede para perdoarmos sem demora aquele que nos ofendeu por um descuido ou por um gesto impensado. Ele também nos ensinou a pedir perdão ao outro quando nós somos os causadores desses atos falhos, para não gerar ao outro esse sentimento de vingança contra nós. Então, Jesus nos pediu para que nós não ficássemos ofendidos e nem para ofender aos nossos irmãos. E quando isso acontecer, para que nós, quando isso acontecer, que nós fôssemos capazes de ter humildade e pedir perdão aos causadores, né, dessas ofensas. Assim como nós devemos perdoar aquele que nos ofendeu. Então, nós não ficássemos ali com aquele sentimento, com aquela angústia, devêssemos ir até o outro, pedir esse perdão ou dar esse perdão ao outro. O ressentimento ou o remorso são atitudes negativas que gerem em nós azedume e abatimento, não nos deixando sem força para evoluirmos. Não devemos deixar que o desequilíbrio se instale no nosso íntimo. Devemos sempre buscarmos a compreensão. Então, nós devemos buscar a compreender o porquê o outro nos fez aquilo, porque o outro deixou de nos ajudar. E sempre buscar esse perdão, porque todas as vezes que nós buscamos esse perdão ou nos colocamos no lugar do outro, de repente o outro não conseguiu fazer aquilo porque é o que ele conseguiu. Devemos deixar parar de culpar o outro ou de apontar, né, o que o outro ainda não consegue fazer, pois muitas vezes nós também não vamos conseguir fazer, pois somos espíritos que estamos em aperfeiçoamento. Então, muitas coisas nós não conseguiremos fazer, nem o outro. Então, não devemos esperar do outro. Devemos sim agir de acordo com o que Jesus nos ensinou. Então, nós não devemos deixar, né, que esse desequilíbrio se instale no nosso íntimo. Devemos sempre buscarmos a compreensão. Nós sabemos que é muito difícil. Não estamos aqui para dizer que é fácil perdoar o outro ou aderir de pronto, né, a completa união com os nossos adversários do dia de hoje. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais examinemos. É muito difícil para nós que estamos encarnados a aceitação de amar os nossos inimigos, mas chega sempre um instante em que entendemos o apelo de Cristo em sua magna
extensão. Mas não vamos deixar, né, que esse instante seja o último momento de nossas existências. Vamos perdoar os nossos irmãos e pedir perdão, né, aos nossos irmãos pelos nossos atos falhos, enquanto estamos aqui caminhando lado a lado junto com eles. Não vamos deixar que isso ultrapasse além túmulo. Vamos buscar essa união enquanto estamos a caminhar junto e enquanto estamos lado a lado. Nós sabemos, meus irmãos, que a vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras constantes, porque todo aquele que se vinga quase nunca o faz a seu aberto. Quando é mais forte, ataca ferozmente aquele a quem considera seu inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para, para que cresça nele a cólera, a paixão e o ódio. Na maioria das vezes, até toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do coração seus maus sentimentos. Seguindo caminhos escuros, persegue na sombra seu inimigo, sem que lhe desconfie. Ele espera o momento mais favorável para executar sua vingança, evitando correr algum risco. Escondendo-se, vigia o inimigo sem cessar, preparando-lhe armadilhas odiosas. E quando surge a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno mortal. Nós não devemos usar a falsidade demonstrando aos outros o que nós não somos. Muitos de nós, com o intuito de praticarmos a maledicência, a crueldade, utilizamos da falsidade para atrair o nosso alvo, para trazer para mais perto de nós aquele irmão a qual nós queremos vingar, aquele irmão a qual nós gostaríamos que sofresse. Então nós usamos, né, desse artifício para aproximar, fingindo ser seu amigo, seu companheiro, o seu irmão, né, ali que está ali para o que der e vier, para que a quem ele possa realmente contar. E nós, quando nós sentimos que esse nosso irmão demonstrou, né, amor por nós, que ele já está confiando em nós, confiando em tudo, todo o seu, toda a sua existência, né, nos contando os seus segredos mais íntimos. Aí nós o atacamos pelas costas, né? Nós jogamos todo o nosso veneno em cima daquele nosso companheiro, demonstrando ali, fazendo ali a nossa justiça, a justiça com as nossas próprias mãos. E nós, né, utilizamos da vingança para fazermos isso. Quando isso acontece, nós achamos que praticamos a justiça e que estamos vingados, que ele sofreu tudo que um dia ele nos fez sofrer. Mero engano nosso, né? Nós estamos só agindo, só acarretando débitos, né? Com esse irmão e nas nossas próximas existências, ou até mesmo na atual existência.
E nós estamos, né, só retardando a nossa evolução moral, pois usamos a má fé, praticamos a vingança, a falsidade e a baixeza. Muitos de nós, ainda equivocados, perseguimos nossos irmãos por coisas tão insignificantes. Nós não conseguimos chegar até esse irmão e lhe mostrar o seu erro, seu equívoco. Nós não conseguimos ouvi-lo, saber o seu ponto de vista, pois muitos de nós ainda praticamos o erro por falta de conhecimento, por ignorância. Então, nós sempre achamos que o outro, né, nós nunca chegamos perto daquele que nos ofendeu, né, por algum motivo, por alguma razão, por alguma circunstância, e perguntamos o porquê ele fez aquilo. O que nós fizemos a ele para que ele nos fizesse algo para nos contrariar. Nós nunca temos essa sabedoria, essa humildade de chegar até o outro e lhe perguntar o porquê, o para quê. Pode ser que esse irmão equivocado ou no erro, esteja sendo obsediado e nós não o procuramos ali para saber o seu real motivo do porquê ele fez e nós só o julgamos e nós ficamos ali remoendo, ficamos ali com aquele ressentimento, ressentimento e uma hora nós praticamos essa vingança. Mas nós não temos essa coragem, não temos essa humildade de lhe perguntar. Aí eu pergunto a vocês, meus queridos ouvintes, quem é mais ignorante? Nós que não o procuramos para resolver essas questões ou ele? Se nós já somos conhecedores dessa verdade, quem sabe ele ainda não o é? E ele vai aprender conosco, né, de uma certa forma, a não praticar mais. Porque nós podemos ensinar aos nossos inimigos. Assim como os nossos inimigos, como os nossos desafetos, pode nos ensinar. Cada um pode passar o conhecimento ao outro. Nós, que já somos, talvez, conhecedores da verdade e não praticamos mais a maledicência, o outro que ainda pratica pode nos seguir pelo nosso exemplo. E nós que ainda vemos, né, ainda sentimos essa maledicência no outro, podemos aprender não fazendo o mesmo que ele faz. Então, cada um de nós pode ensinar e pode aprender, pois nós não somos conhecedores de toda a verdade. Então, não nos cabe aqui julgar, nunca nos cabe aqui julgar o que o outro faz. Devemos sim procurar saber o para quê ou o porquê ele fez. Será que ele não conhece ou ele realmente quis fazer para nos fazer sofrer? Então devemos ter essa humildade e procurar saber o real motivo, nada como esclarecer o que levou o outro à prática daquilo que nos feriu, antes de nós
usarmos da vingança. Nós esquecemos, né, muitas vezes das palavras do nosso mestre e guia Jesus, que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele aqui tornou claro nesse versículo que a oferta de perdão de Deus é inseparável da nossa vontade de perdoar os outros. Perdoar os outros não é uma opção para os cristãos, é um mandamento. Muitas vezes, nós só ficamos esperando um pequeno vacilo de nossos irmãos para lhe dar um golpe. Devemos sempre ter em nossos corações que nem todos podem enxergar a vida por nossos olhos ou aceitar o mapa da jornada terrestre através da nossa cartilha, dos nossos pontos de vista. E nós só alcançaremos resultados positivos através do amor fraterno, através dos reajustes das situações difíceis no caminho da vida. E é justamente para a verdadeira solidariedade que deveremos apelar em qualquer circunstância obscura do roteiro comum. Usemos o amor que o Mestre nos legou, se desejarmos a paz na vida maior. Ajudemos aos que nos ofendem. Oremos pelos que nos perseguem ou caluniam. Amparamos o que lhes perturba. Sejamos o apoio dos companheiros mais fracos. E antes de irmos para o nosso intervalo musical, vou ler um pequeno poema, um pequeno trecho que nos diz assim: o amigo é uma bênção, o inimigo, entretanto, é também um auxílio se nos dispomos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos da tarefa executada. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete a realizar. O companheiro nos dá força. O adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente caracteriza nossos sonhos por serviços feitos, tão só induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora, e combatendo-nos, reconhece-nos a presença em ação. Boa tarde, queridos ouvintes. Para você que ligou o seu rádio agora, que sintonizou na Rádio Três Rios, nós estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende. Para você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ela fica situada lá no bairro da Vila Isabel, na Travessa Paulino Alves, número 6, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são segundas e quintas-feiras, às 20 horas. E temos também escola de evangelho todos os domingos às 9h30. Nós fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxovais para bebês a gestantes carentes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas. Fazemos também todo fim de ano, bolsas de Natal para as crianças que são evangelizadas em nossa instituição. Nós também promovemos passeios e atividades lúdicas
para essas crianças. Então, se você quiser contribuir com algum brinquedo, alguma roupa, estaremos lá para receber, ou até mesmo para nos ajudar nessa tarefa, preparando essas crianças para um futuro brilhante. Nós também, todos os domingos, nós servimos almoço para as famílias cadastradas, né, e evangelizadas. São quase 100 refeições todos os domingos. Então, você também poderá doar alimentos para a realização desses almoços. Pode também doar roupas em bom estado para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios de colaborar, caso assim deseje. É só entrar em contato através do nosso telefone, DDD 24 98843 7822. E para você, né, que talvez esteja precisando de conversar, de tirar algumas dúvidas sobre a sua existência ou estar passando por alguma dificuldade, também temos o atendimento fraterno. É só você entrar em contato através do telefone 24, DDD 24, e número 988437822, e nós iremos agendar esse atendimento para você ou para alguém que esteja necessitando. Então, ficaremos muito felizes caso você possa colaborar ou ir nos fazer uma visita. Queridos ouvintes, vamos dar sequência ao nosso programa. E hoje nós estamos falando sobre a vingança, esse sentimento que ainda trazemos em nossos corações e que nos causa tanta dor. E por que esse sentimento nos causa tanta dor? É porque geralmente a pessoa que pratica a vingança contra alguém ou contra nós é alguém que está muito próximo a nós, né? É alguém que talvez ganhe a nossa confiança para depois vingar-se. Então, por isso, ela nos causa tanta dor quando nós somos acometidos por essa prática, né? Tanto quando nós a praticamos, né? Porque muitas vezes nós também praticamos a vingança quando nós somos atacados por essa vingança. Geralmente é por pessoas, né, que estão próximas a nós, que se fazem, né, de ser nossos amigos para poder nos vingar, como nós já vimos no primeiro bloco desse programa. Tem um ditado popular que diz assim: vingança é um prato que se come frio. É uma expressão que nos faz refletir muito, pois nos diz que devemos ficar ali, esperando o momento certo, a hora certa, para podermos vingar, para podermos praticar o ato da vingança. E eu pergunto a vocês: a quem realmente esse pensamento ou esse ato fez mal? Será que foi realmente a pessoa a qual nós queremos vingar ou foi a nós mesmos? Que ficamos ali entristecidos, sendo, é, é, ficamos
pensando, arquitetando, né, a hora certa, procurando o momento certo, causando, né, maledicência, e aquilo vai nos tornando uma sombra escura, né, em nosso peito, em nosso coração, e nós vamos ficando pessoas entristecidas, pessoas emburrecidas, né, ou aborrecidas, né, que não sorrimos para a vida e ficamos ali angustiados, com o peito ardendo, até causando, às vezes, uma doença no nosso corpo, pois nós ficamos ali presos, querendo vingar-se do outro. Então, esse sentimento, ele nos causa muito mal, não só ao outro, né, a qual nós vamos vingar, mas causa mais dor em nós mesmos. Então, pois nós esquecemos, né, de usar o erro do outro para nós não cometermos o mesmo erro. E nós ficamos ali, querendo cometer um erro em cima de outro erro. E não nos perdoamos e também não perdoamos o nosso irmão. E no terceiro parágrafo, né, que nós estamos estudando o livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no item 9, no capítulo 11, e o Jules Olivier, ele nos diz o seguinte: quando o seu ódio não chega a tais extremos, ele ataca o inimigo em sua honra e em suas afeições. Faz uso da calúnia e das falsas insinuações, que habilmente semeadas aos quatro ventos, vão crescendo por onde passam. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde a calúnia e as falsas insinuações já passaram, se admira ao encontrar rostos frios onde encontrava antigamente rostos amigos e bondosos. Fica surpreso quando as mãos que se estendiam para ele agora se recusa a cumprimentá-lo. Enfim, fica arrasado quando seus melhores amigos e parentes se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga dessa maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta seu inimigo e o insulta pela frente. Então, a vingança, ela nos torna pessoas covardes, né? Pessoas que não conseguindo lidar com as nossas emoções, preferimos nos esconder e depois destilar nosso ódio, nossa angústia em cima do outro. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso machucando a honra do outro, né? Nós vamos dissipando, vamos falando, usando da maledicência para falar mal do outro, levantando, né, falsas expressões, faltas, vamos falando, vamos passando nos lugares, né? E falando mal daquele irmão, até que os outros realmente acreditem que o outro fez aquilo. E ele vai ficando, né? Toda vez que ele passa, né? O que o texto vem nos dizer, toda vez que ele passa, as pessoas vão achando que realmente é verdade o que nós falamos. Então, ele vai ficando, né? Excluído do seu ciclo de amizade através de algo que nós falamos contra ele. A vingança, por mais satisfatório que possa parecer humilhar alguém que te humilhou,
destruir alguém que te destruiu, vingar-se de alguém que te fez um mal tremendo, no fim das contas, a sua experiência ruim não será apagada pela vingança. Então, por mais que nós achamos, né, que nós vamos fazer o mal ao outro para sanar algo, aquilo não será esquecido, aquilo não será apagado de nossa memória. Mesmo que ela for bastante satisfatória, mesmo que naquela hora nós a praticamos, né? Tudo muito bem feito, do jeito que nós arquitetamos, com toda a nossa raiva, com toda a nossa fúria, com toda a nossa covardia, colocamos aqueles sentimentos mais pesados, né? Aqueles maus sentimentos mais pesados em cima daquele ato para cometer essa vingança, ela não vai parecer que é satisfatória, mas no fim nós não vamos conseguir apagar o que o outro fez, né? Nós vamos sempre estar lembrando daquilo. E mesmo que você se arrependa de ter feito, de ter cometido aquele ato contra o seu irmão, ela, ela continuará ali. Então, mesmo que lá no futuro você se esqueça, né, você se arrependa de ter feito aquele ato, vai ficar marcado na sua memória, vai ficar marcado na sua memória para sempre. E isso dará um tom amargo toda vez que você se recordar da vingança. Primeiro, a doce sensação de ter cumprido, e depois a amarga sensação de lembrar do que levou àquela vingança. Então nós vamos lembrar dessa vingança ou do ato que nos fez cometer a vingança de duas maneiras, né? Primeiro nós vamos lembrar, né? Eu vinguei daquela pessoa porque ela me fez isso, então vai dar aquela sensação de bem-estar. E depois nós vamos lembrar realmente do ato, quando nós arrependemos de ter cometido aquela vingança, então vai ser em dose dupla. Vamos arrepender e vamos lembrar do ato do que fizemos. E para terminar, Olivier vem nos dizer o seguinte: pare, portanto, com esses costumes selvagens, pare com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que se achar no direito de se vingar não será digno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema: fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança em vez de perdoar. Nesse último parágrafo, o espírito Jules Olivier vem nos esclarecer que a maior caridade que podemos praticar é o perdão, é a reconciliação com os nossos irmãos que porventura nos ofendeu. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 24, nos diz o seguinte: nem através de oferendas ou bajulações. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vais reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Né? Mateus nos deixa claro que nós, antes de praticarmos a caridade,
Antes de nós, espíritas, espiritualistas, falarmos, né, fora da caridade não há salvação, primeiro nós temos que reconciliar com os nossos irmãos, temos que praticar o perdão, né? Não impregnar os nossos corações de mágoa. Nós, espíritas cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus, que é o nosso modelo e guia. E nós vamos pensar aqui no último dia de Jesus aqui na terra. Jesus escolheu 12 apóstolos. Um traiu, um negou e 9 fugiram. E ficou só um, né? 9 fugiram quando ele foi preso e, portanto, ficou só um ali. Só o apóstolo João ficou ali perto do Cristo na sua crucificação. E Jesus, né, depois que foi crucificado, ele apareceu para esses 11 apóstolos, porque Judas já não estava mais presente entre eles. E quando Jesus apresentou para eles, o que Jesus disse? A paz esteja convosco. Mesmo depois, né, que eles negar, que um deles negou, o outro traiu e os outros fugiram, deixando ele ali sozinho na crucificação, né? Jesus só chegou e disse: a paz esteja convosco. Jesus não apontou nenhum dedo, Jesus não disse que estava magoado, Jesus não vingou dos apóstolos, dos seus apóstolos. Jesus só mostrou a eles que carregava amor, que carregava compaixão, que carregava o perdão com ele. Então, portanto, meus irmãos, Jesus é o nosso modelo e guia. E nós? O que nós faríamos? O que nós faríamos no lugar de Jesus? Será que nós realmente perdoaríamos as pessoas que fizessem isso contra nós? Por muito menos nós ficamos ofendidos, por muito menos nós viramos os nossos rostos, por muito menos nós deixamos de falar com as pessoas. Então, deixemos, né, de lado toda essa mágoa, esse rancor, esse ódio e vamos seguir os passos do nosso mestre e guia Jesus, né? Vamos deixar de lado, né, a vaidade, o orgulho e vamos praticar mais o perdão e o auto perdão. Sim, o auto perdão, porque muitas vezes nós somos os algozes, muitas vezes nós fazemos o mal ao outro por nossa ignorância, porque nós somos falhos. Todos nós, em algum momento, machucamos o outro. Então, não vamos ficar só sendo vítimas, né? Nós também ferimos os outros. E às vezes, quando cai a ficha, dói, né? Dói bastante. E aí nós ficamos ali martirizando. E muitas vezes nós não temos coragem, né? Achando que vai ser uma humilhação nós irmos e reconciliar com esse irmão a qual nós ferimos. Não, vamos lá reconhecer o nosso erro, mostrar, não no sentido de nos rebaixar, mas no sentido de sermos humildes, de sermos bondosos e de aceitar que também somos falhos, que também erramos, não só o outro. Então, meus irmãos, é essa a mensagem de hoje, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Amar os nossos
Amar os seus inimigos, né? Amem os seus inimigos. E assim, queridos ouvintes, eu, Ivone Rezende, agradeço a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos e que tenhamos, né, uma ótima noite e que a paz e a luz, com paz e com luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento ao lar de cada um de vocês. Damos por encerrado, um forte abraço e fiquem com Deus e até a próxima.